Oi, tudo bem? Eu sou a Dani e esse é o canal Senhorita Minimalista. E aqui a gente fala sobre destralhe, minimalismo e organização. Então já vai deixando seu like aqui embaixo e se inscreva para receber mais conteúdo desse tipo. Hoje a gente vai falar sobre as perguntas que você faz durante o processo de destralhe. São 7 perguntas e a gente vai destrinchar essas perguntas agora. A primeira pergunta é se você usa com frequência. Então, você sempre deve avaliar se você usa esse objeto que você tem em casa com frequência. Ele, ele faz parte do seu dia a dia, é uma coisa que está sempre à mão, você está sempre acessando. Então, é importante você verificar se você tem realmente usado. Roupas, por exemplo, as roupas você tem usado, você tem vestido ultimamente? Tipo, você usou nos últimos 6 meses, usou na última semana, usou nos últimos anos. Então, primeira pergunta, se você usa com frequência. A segunda é se esse objeto que você tem em casa torna a sua vida mais fácil. É um objeto que economiza o seu tempo, por exemplo, no dia a dia. Muito mais fácil você ter um objeto que tem várias funções e você vai ter muito menos trabalho no seu dia a dia com ele do que um objeto que só vai te causar transtorno e mais vai atrapalhar a sua vida do que melhorar. Então, a segunda pergunta é se o objeto torna a sua vida mais fácil. Então, a gente tem que priorizar aquilo que torna a nossa vida mais fácil, mais rápida, para poder ter tempo para fazer outras coisas, coisas que são muito mais interessantes para você. A terceira pergunta aqui está bem ligada à última, é se esse objeto economiza o seu tempo. Ele economiza o seu tempo? Você ganha ritmo, ganha agilidade no seu dia quando você usa esse objeto? Então, avalie se o que você tem aí não está te consumindo muito tempo de. Muito seu tempo, porque às vezes você tem alguma coisa que demanda muito cuidado e você talvez nem use tanto esse objeto, mas você precisa passar um tempo ali cuidando daquilo. Então, verifica se o que você tem, se você está usando mesmo e se economiza o seu tempo. Ah, mais uma pergunta. Este objeto, ele tem múltiplas funções? Por exemplo, é muito mais fácil e muito mais prático você ter um multiprocessador de alimentos, certo? O multiprocessador vai ralar, vai espremer, vai liquidificar. Ah, você não acha que é melhor do que ter um liquidificador, um espremedor de frutas, um ralador? Então, sempre faça essa pergunta durante seu processo de destralhe. Você tem vários objetos que têm a mesma função que um objeto teria, então vale a pena você avaliar se você deve ficar com esse monte de objetos ou ficar com um só que tem múltiplas funções. Avalie. Esse objeto é bonito? Aqui é uma questão muito particular, né? Depende de cada um, do ponto de vista de cada um, se aquilo que ela tem em casa é bonito ou não. Então, pode ser que a pessoa tenha um bibelô lá que ela acha bonito, mas uma pessoa de fora talvez não ache bonito, ou uma outra pessoa da família não ache bonito, mas se você acha que é bonito, mantenha. Então, e destralhe também se você não considerar mais esse objeto bonito. Então, mais uma pergunta que é: esse objeto é bonito? Este objeto é insubstituível? Aqui a gente acaba tocando um pouco no ponto do valor sentimental das coisas, das lembranças que os objetos carregam. Por exemplo, eu tenho um lenço aqui
que era da minha avó. Então eu guardei esse lenço da minha avó. Para mim ele é insubstituível. Tem pessoas que têm coleções, por exemplo, coleções e os itens são raros nessas coleções. Então, é uma coisa que se ela fosse destralhar ou se ela fizesse alguma outra coisa ou se descartasse isso, seria difícil adquirir um outro igual. Então, avalie se o que você tem é insubstituível. E também avalie o seu sentimento com relação a esse objeto. E se ele faz parte da família. O objeto que você tem, ele está aí há gerações na sua casa. Por exemplo, é um relógio que é passado de pai para filho, lembranças, aqueles álbuns de fotos antigos que talvez fossem da sua avó e agora são seus, ou uma peça de roupa que tem sido usada pelas mulheres da família. Eu não sei, isso depende de como é o seu ambiente, mas avalie também se esse objeto faz parte da sua família. Não tem nenhum problema você guardar coisas que você considera importantes para você, que têm um valor sentimental, porque mesmo que o objeto esteja ali parado, mas se ele estiver visível, se ele estiver próximo de você, é considerado um uso, porque você está ali em contato com ele, está tendo um sentimento. Então, não, não acredito que deva ser destralhado, mas isso depende do seu ponto de vista também. Então, essas foram as perguntas que você faz durante o processo de destralhe. E espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Foi curto hoje, mas na próxima a gente vai falar sobre outros aspectos do destralhe. Então, se vocês quiserem um tema específico, só deixar aqui nos comentários. Um abraço.